prestem bastante atenção. Isto é alimento para os maduros. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. 2 pontos. Os defensores do dízimo, quando nós apresentamos a tese dizendo que dízimo nunca foi dinheiro, nunca, a igreja evangélica tem uma habilidade terrível em transformar a verdade de Deus em mentira. Eles são terríveis. E é por isso que nesta geração Deus está levantando homens e mulheres com autoridade para dizer a eles: basta, porque a graça de Cristo nos basta. Quando você diz que o dízimo era o alimento, fazia parte da lei de Moisés, e que quem dá dízimo está obrigado a guardar toda a lei, e é por isto que desde que igreja é igreja, o dízimo é colocado aí como solução financeira, e você vê um povo dizimista totalmente quebrado e alguns falidos. Nenhuma outra religião prega dízimo, só a religião evangélica. E segundo uma estatística das religiões existentes, e graças a Deus nós não fazemos parte de nenhuma, porque nós não somos evangélicos, nós somos cristãos. Nós seguimos a Cristo. Nós não temos pastor humano sobre nossa vida. Não aprendemos uma teologia para segui-la. Nós somos seguidor de Cristo. A etimologia da palavra cristão quer dizer seguidor de Cristo e mais nada. Os defensores do dízimo dizem o seguinte: mas Abraão deu dízimo. Deu. E dízimo era o quê? Alimento. Aí, quando você aperta ele mais um pouco, eles usam esta passagem dizendo que o dízimo que Abraão estava dando era porque Deus estava pré-anunciando o Evangelho, e que o dízimo, pasmem, é antes da lei, é antes da graça, porque Abraão deu dízimo, e esse dízimo era um pré-anúncio do Evangelho. Como eles têm uma habilidade de transformar a verdade de Deus em mentira, eles transformaram o dízimo, que era alimento, em dinheiro, transformaram o gafanhoto em demônio. O ladrão de João 10:10, eles falaram que era o diabo. O pastor, que é dom, eles colocam como título. Você vê a habilidade que eles têm. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preste atenção, ele anunciou, ele revelou, ele pré-anunciou o Evangelho. Grifa aqui, Miguel, em Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Deus não estava revelando a doutrina da graça a Abraão. Deus estava dando a Abraão uma boa notícia. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. O que é que ele estava pré-anunciando? 2 pontos. Vai mostrar o anúncio. Correto? Correto. Você tem que dar dízimo, você e todos os teus irmãos. Era isso que ele estava pré-anunciando? O que é que ele estava pré-anunciando? O que é que ele estava anunciando como boas novas? Qual eram as boas notícias que estavam chegando a Abraão? Que em você, Abraão, serão abençoados todos os povos. Abraão disse: nossa, que notícia maravilhosa. Ou ele está dizendo aqui: Abraão, você e seus descendentes serão obrigados a dar dízimos. Depois ele diz no versículo de número 9: de modo, com esse pré-anúncio, com essa boa notícia, os da fé, não os da obra, não os do sacrifício,
não os do pagar o preço, porque já foi pré-anunciado a Abraão que os da fé, quem é da fé aqui, diga Abba Pai, são abençoados com o crente Abraão. Isto foi as boas novas, isto foi as boas notícias. Deus não disse a Abraão: olha, vem cá, Abraão, antes de eu revelar a doutrina da graça de Deus a Paulo, eu vou revelar a você. Olha, você é escolhido desde antes da fundação do mundo, regenerado, lavado. Disse isso a ele? Não disse. Deus deu a ele uma boa notícia. Então eles dizem: Abraão deu o dízimo. Dízimo é antes da lei, dízimo é antes da graça. E vão lá em Gênesis, digita para mim por favor, Miguel, Gênesis 14, versículo 18 ao 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. 19, abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus sacerdotes, teus adversários, nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo, a 10ª parte do que Abraão conquistou no despojo. Nós não podemos fazer da exceção uma regra. Abraão não trabalhou o primeiro mês e deu 10ª parte do salário dele. O que Abraão estava fazendo ali, deu a 10ª parte do despojo da guerra a Melquisedeque. Eu não vou entrar no contexto histórico, mas na verdade Abraão estava pagando um pedágio por ter conquistado a guerra dentro daquele território. O que a igreja evangélica faz? Faz disso uma doutrina para a igreja. Eles estão na lei sugando as pessoas, eles registram a igreja como instituição sem fins lucrativos, mas na verdade são as piores empresas desse país, porque não pagam os seus funcionários, muito pelo contrário, faz com que as pessoas ouçam ele, paguem para ouvir as suas mentiras. E quando vem alguém com ousadia e com autoridade, eles vão lá e taxam de herege. Graças a Deus que esse é um país laico, eu tenho autoridade para falar em nome de Cristo, e nenhum deles vão calar a minha boca. Falo pelo Espírito de Deus. Nenhum deles. Então diz que Abraão estava ali dando o dízimo, que não era dinheiro, não era 10ª parte do salário como se faz nas igrejas. Abraão estava pagando a 10ª parte do despojo como que um pedágio a Melquisedeque. Era isto que Abraão estava fazendo. Agora, se pegarem esse texto aqui como uma obrigatoriedade dos membros darem dízimo, porque isto é antes da lei, eles vão ter também que aplicar o que diz Gênesis capítulo 17, versículo 9. Disse mais Geraldo a Abraão. Disse mais Deus a Abraão, o mesmo de Melquisedeque. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Olha o que diz o versículo 10: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será o quê? Você vê as igrejas circuncidando os seus membros? Se você está aplicando o dízimo de Abraão nas igrejas, você tem que aplicar isso aí também, ó. É verdade. Mas lá foi Melquisedeque e aqui é Deus. Não, porque o dízimo é antes da lei. Tá bom, pastor, me convenceu. Se eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que ser circuncidado. Está escrito ou não está? Está. Não é não. É porque a fome é o vil metal. O sistema religioso está pautado em cima de mamon. Tem que ter dinheiro, tem que ter negociata, tem que mexer na carteira, senão não vale a pena. Sem dinheiro eles não fazem nada. Instituição financeira com fins lucrativos. Tudo é dinheiro, tudo. Tem lugares aí para você assistir a mentira deles, tem até que pagar. Então, meu amado, esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós
e vós e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Deixa eu ver o que está escrito no 11, Miguel, até aí já dava. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Olha aí, meu amado, como é que a igreja não prega essas verdades? Abraão não viveu a doutrina da graça de Deus, também não viveu a lei de Moisés, mas o mesmo pré-anúncio de boas novas, Deus estava aqui também pré-anunciando a lei de Moisés, porque isso também não é um preceito da lei? Sim.